Fala galera, tudo bem? Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre uma das normas éticas da nossa filosofia, que é a não agressão. Mas vamos falar disso principalmente da não agressão com outras pessoas. E isso você pode pensar desde a não agressão mais óbvia, né? Não violência ou física ou verbal, que é atacar mesmo a pessoa, até elementos mais sutis como pressionar uma pessoa a fazer algo que ela não quer, criar expectativas em cima de uma pessoa que ela não está preparada para corresponder. E tudo que violenta uma pessoa, desde um nível mais denso a um nível mais sutil, pode ser considerado uma agressão. Isso é um fator muito interessante das normas éticas, porque você sempre tem como se aprofundar, você sempre tem como melhorar. Se você olha para um nível e fala assim, não, eu não ataco ninguém fisicamente, espero que não, e verbalmente também não, mas existe sempre um nível um pouco mais profundo, um pouco mais sutil, que às vezes nós não estamos levando atenção. Então é um processo sem fim, na verdade, que pode fazer com que nossa vida mude bastante. Pensando então aqui nos níveis mais densos desse processo, a agressão mais direta acontece principalmente quando nossas emoções elas não estão mais sendo direcionadas por nós, mas sim acabam nos direcionando, principalmente quando essas emoções não são muito boas. Então, uma forma de você lidar melhor com isso é aprender a lidar melhor com as suas emoções. Sempre que você perceber que está numa situação onde a emoção está crescendo, quando você sentir esse processo começar, já é o momento, muitas vezes, de sair da situação. Respirar fundo, você deve ter ouvido isso muitas vezes, né? E falar, podemos conversar depois? Talvez um outro momento seja melhor resolver isso. Muitas vezes é a melhor ideia. Você lida com essa emoção e depois que você lidar com ela, se for raiva, por exemplo, você pode direcionar para um exercício físico ou para produzir alguma coisa. Aí você volta a conversar com a pessoa e vai resolver de uma forma mais fria, de certa forma. É lógico, muitas vezes a vida não nos permite esse tempo, né? Principalmente numa situação mais urgente. Então, nessas circunstâncias, é importante você ter o treino de parar e fazer outra coisa, porque isso já te dá um pouco mais de consciência da situação para respirar, deixar a emoção de lado um pouco, resolver aquele problema e depois você dá ouvido a ela. Esse é o primeiro passo. Indo mais profundo, fazendo com que fique mais interessante isso, você pode, além de respirar fundo, baixar um pouco a emoção e ir um pouco para o mais racional, você pode buscar emoções que vão te ajudar naquela situação. Isso é que a gente chama de sublimar as emoções. E o que vai ajudar muito esse processo é ter mais empatia. Tentar enxergar a situação com os olhos do outro. Não é se colocar no lugar do outro, porque você, na situação dele, ainda assim teria uma visão diferente da dele. É tentar enxergar pela visão dele, pela lente da outra pessoa. E assim vai ficar muito mais fácil você direcionar as suas emoções para coisas mais úteis. Se você está com raiva, por exemplo, ao invés de direcionar para a pessoa, direcionar para o problema em específico, vai ficar muito mais fácil você conseguir assim dialogar com a pessoa, né? É um processo para desenvolver isso, uma relação mais fácil, mais confortável com as outras pessoas, né? Existem também aquelas pessoas que são tão agressivas que é difícil você lidar com os seus sentimentos, principalmente se é uma coisa muito constante, né? Nesses casos, a melhor ideia, se é uma coisa que te desgasta, é conseguir se afastar da pessoa sem criar um conflito, um distanciamento cordial. Então você começa a interagir menos com essa pessoa até chegar num ponto onde as interações não te incomodam mais. Infelizmente, existem alguns relacionamentos onde nós não conseguimos, né, se afastar, muitas vezes relacionamentos profissionais, principalmente. Nesse caso, se mudar sua posição no trabalho não for uma escolha fácil,
A única coisa que sobra é trabalhar empatia, trabalhar a administração das emoções, entender profundamente essa pessoa e assim conseguir mudar a situação, né? Isso vai exigir muita energia, muito esforço, nem sempre vai funcionar, mas como último recurso pode ser uma boa opção. Então isso é a superfície desse conceito, dessa norma ética que eu queria compartilhar com vocês. Daria para nós conversarmos aqui muito tempo sobre isso. E nas próximas semanas, nossa escola vai tentar abordar diferentes aspectos desse yama, como é dito no sânscrito, dessa norma ética da nossa filosofia. Beleza? Então, lembre-se que o mais importante quando você trava contato com algum conhecimento é colocá-lo em prática. Não precisa ser tudo, mas se você pegar algo do que eu falei aqui e colocar em prática no seu dia a dia, ou pelo menos uma vez, eu tenho certeza que já vai fazer diferença, uma grande diferença para você. Então é isso aí, até mais.